Ok, galera aí do meu canal, Josael Celulares, estou aqui de volta com mais um vídeo para falar alguns assuntos referente à área de conserto de celulares. Esse vídeo vai aí para vocês que estão iniciando na área e para vocês também que já estão nessa área de conserto de celular. O primeiro, o primeiro ponto que eu irei falar aqui é sobre a organização. Nós que trabalhamos com celulares, às vezes pegamos muito serviço e acabamos não organizando nossa bancada, deixamos a maioria das coisas desorganizadas e muitas das vezes é aí que acontece alguns prejuízos. A gente caça as ferramentas, alguma coisa e não acha. Também nessas bagunças acaba perdendo parafusos e só irão dar dor de cabeça. Então, a primeira coisa, você que está iniciando, organize-se, organize sua bancada. Digo isso por experiência própria. Já tomei muito prejuízo por conta de não ser uma pessoa muito organizada. Outra coisa importante, quando você pegar o aparelho do cliente para fazer o conserto, irá dar um prazo ao cliente. Dependendo do tipo de serviço, 2 horas de prazo, 4 horas de prazo, ou se você não tiver a peça, ou se for um serviço muito difícil, provavelmente você pedirá ao cliente para ir buscar o aparelho no outro dia. Então, uma coisa muito importante, só dê um prazo que você possa cumprir. Pense bem antes de você falar o prazo para o cliente, porque se você mandar o cliente ir com 40 minutos depois e ele chegar na sua assistência técnica e o aparelho não estiver pronto, ele vai ficar chateado com você e isso só vai gerar problemas. Então, você irá se organizar, irá pensar bem antes de dar o prazo. Só dê um prazo que você possa cumprir. Quando nós estamos iniciando, é de costume o pessoal levar muito aparelho com problema em placa. Por quê? Os outros técnicos que estão na área há muito tempo, eles não querem perder tempo consertando placa. Eles querem evitar dor de cabeça. Então o cliente leva o aparelho, eles dizem que é defeito de placa e que só trocando a placa. Aí o que acontece? Quem está iniciando, quem vai receber esses aparelhos? E aí a gente, quando está iniciando, tem o costume de pegar todo tipo de serviço. Então, tome muito cuidado ao mexer com placa. Avise o cliente os riscos que pode ter ao mexer na placa, para que ele fique ciente e depois você não venha ter prejuízo e ter que dar um outro aparelho ao cliente. Vou dar aqui um exemplo. Se o cliente chega com o aparelho dele funcionando tudo e ele diz que o único defeito é o Wi-Fi que não ativa, o que deve ser feito? Você sabe que deve ser feita uma ressolda no CI responsável pelo Wi-Fi ou a troca. Isso você vai falar para o cliente. Mas tem um risco que ao tentar ressoldar essa placa, ao receber a temperatura, possa ser que essa placa danifique e venha a não ligar mais. E isso é um prejuízo. Então você irá avisar o cliente que tem o risco da placa morrer ao tentar fazer o serviço. Porque se você não avisar e você ir lá e queimar uma placa, você terá que dar uma placa ao cliente e caso não encontre um outro aparelho, como já aconteceu comigo. Então, tome muito cuidado e avise bem o cliente antes de executar esse tipo de serviço em placa. Outro serviço também, sistema, passar ROM em aparelho, formatar. Ou seja, tem aparelho que chega com problema de sistema, travando muito, e você irá atualizar o sistema do aparelho, não sabendo que tem um risco, principalmente os da LG. Quando você vai fazer a atualização, se der erro ali na atualização, o aparelho morre. E para recuperar o aparelho é só através das box. Box é um aparelho muito caro. Nem todo mundo tem uma box em mãos. Então, ao passar um sistema no aparelho, avise o cliente também do risco, para que depois você não venha ter
um grande prejuízo. Outra coisa também importante que eu não posso deixar de falar é você fazer uma checklist do aparelho. Ou seja, se você tiver aí um notebook, uma, um notebook com impressora, você fazer o checklist, ver tudo certinho o que o aparelho tem de defeito, anotar e pedir para o cliente assinar. Porque existe muito caso, tem cliente que é honesto, mas tem cliente também que às vezes quer tirar proveito da situação. Ele leva um aparelho para você trocar a tela, e quando você troca a tela, que o aparelho liga, ele volta depois e diz que depois que você mexeu o microfone não funciona, diz que depois que você mexeu o Wi-Fi parou de funcionar, depois que você mexeu o alto-falante ficou rouco. Vai dizer também que depois que você mexeu o aparelho não pega mais sinal. Então tome muito cuidado para evitar esse tipo de prejuízo, essas dor de cabeça. Se possível, teste o aparelho na frente do cliente. Teste microfone, teste Wi-Fi, teste tudo. Veja a questão do sinal, se está entrando sinal no aparelho, para que o cliente veja que o aparelho está funcionando ou não. Porque se você encontrar algum tipo de defeito, você já avisa ele imediatamente o defeito, para poder não tomar prejuízo depois. É que eu tinha esquecido, mas lembrei. Já no caso quando o aparelho vem com a tela toda quebrada, que não dá para fazer os testes, você seja sincero com o cliente e fale para ele: olha, o aparelho está com a frente danificada, não é possível eu fazer o teste nos microfones dele, não é possível ver se ele tem algum problema a mais. Então, você já esteja sabendo, eu irei fazer aqui a troca da tela. A troca da tela não irá interferir em outro periférico do aparelho. Explique ele direitinho, porque já aconteceu comigo. Essas coisas sempre acontecem, de você consertar uma coisa e o aparelho retornar com outro defeito. Lembrando também, para evitar ainda mais a dor de cabeça, eu não sei aí na bancada de vocês se tem muito aparelho aí. Aqui na minha, muito aparelho que eu deixava acumular aqui. Os clientes traziam e eu ficava demorando por conta do tempo. Um conselho eu dou para vocês: evite essa dor de cabeça. Se você olhar o aparelho do cliente, viu que não vai conseguir, viu que não tem jeito ou que está demorando de encontrar peça, entregue esse aparelho para ele levar para casa dele. Não deixe lá encostado na sua bancada. Se esse aparelho ficar aí na sua bancada por muito tempo, a bateria pode inchar, o aparelho pode ter entrado ligado, pode acontecer alguma coisa e ele não ligar mais, e aí quando o cliente buscar, aí é complicado, viu? Porque tem aparelho que demora muito, muito tempo, e o cliente só vai chegar para pegar na hora que você estiver bastante ocupado, e ele vai querer levar o aparelho dele de qualquer jeito. Então tome muito cuidado. Se é um defeito de placa, você olhou, viu que não vai conseguir, feche direitinho, coloque tudo no lugar, parafuse bem parafusadinho e entregue a ele. Evite essa dor de cabeça. Porque o aparelho aí na sua assistência é muita responsabilidade. Está sobre a sua responsabilidade qualquer coisa que acontecer. Uma coisa também que eu esqueci aí desde o início. Muito cuidado. Qualquer aparelho que entrar aí na sua loja ou na sua casa, quando você estiver trabalhando, veja o e-mail do aparelho. Faça uma busca aí no Google. Tem vários sites que checam o e-mail. O e-mail. Porque se o aparelho for um produto roubado, um aparelho aí de furto, e o cliente deixe aí, caso o cliente deixe aí na sua loja e a polícia ir aí verificar alguma coisa, encontrar esse aparelho com você, você quem irá responder. Você irá responder um crime que você não cometeu, mas só porque o aparelho estava na sua loja. E se você não encontrar o verdadeiro dono, você quem irá responder o crime. Então tome muito cuidado. Tudo isso que eu estou falando aqui é para ajudar vocês, por experiência própria. Muito cuidado. Prejuízo nessa área é o que a gente mais tem. Então, se organize. Se não tiver fácil, tenha força, coragem e fé
que vocês irão conseguir chegar lá. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.